Olá, aqui é o professor Ari e hoje estou de volta depois de um longo tempo fazendo esse tutorial que foi pedido por alguns alunos para que eu pudesse demonstrar como é uma formatação nos estilos de normas pedidas, como por exemplo a BNT ou alguma norma específica de alguma faculdade, certo? Aqui eu tenho algumas normas pré-colocadas, né? Que eu gosto de usar bastante com o meu seminário, então eu vou usar elas como base. Então dá uma olhadinha aqui, ó, gente. Então, olhando aqui, ó, digamos que eu tenho um texto, certo? E aí eu quero formatar esse texto com essas formatações simples. Parágrafo 1,5, fonte Arial 12, 14 para o título em negrito, a margem superior e inferior eu vou querer com 2 centímetros, a margem esquerda e direita eu vou querer com 2,5, o texto quero justificado e o parágrafo com tabulação 1, certo? Então essa é a formatação que eu quero, ela é bem próximo do que a ABNT pede, certo? Para o texto, porque tem que ficar bem claro que a ABNT ela tem regra de sumário, regra de bibliografia, tem regra de texto, regra de numeração, regra de página. Vamos deixar isso como um início, certo? Então hoje a gente só vai fazer essa inicial para o texto e uma formataçãozinha depois para a capa que eu vou passar para quem vai fazer o meu seminário, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, eu tenho aqui aberto um texto, certo? Crise do petróleo. Vocês podem perceber que se eu for rolando aqui, ó, eu tenho o texto com uma fonte, uma formatação, daí logo em seguida eu tenho uma outra parte do texto que já está com outra formatação e outra fonte, olha lá. Ó. Então, imagina você entregar um negócio desse para um professor, né, para uma banca examinadora. Então você não pode fazer isso. Então automaticamente você precisa, depois que você fez toda a sua pesquisa, que você viu os sites que você pesquisou, que você pegou, selecionou e colocou no seu relatório, aí você vai fazer a formatação, certo? Então como que a gente faz essa formatação? Eu vou mostrar da maneira mais simples, certo? Vamos começar com um Ctrl T, né? Eu seleciono tudo. Aí o que eu vou fazer? Colocar tudo em Arial. Então vem aqui, digito Arial, automaticamente ele vai aparecer todas as possibilidades. Arial, tamanho 12. Então você pode perceber que todo o texto se transformou em Arial 12, certo? Bom, o que eu quero fazer agora? Agora eu quero o meu parágrafo. Então eu vou pegar, abrir aqui, ó, parágrafo, tá vendo aqui, ó, na própria página inicial aqui, parágrafo, abriu a janelinha. O que eu faço? Venho aqui em espaçamento. No espaçamento eu coloco antes 0, depois 0 e entre linhas eu coloco 1,5. Ok? Percebeu? Ó, todo o texto já começou a ficar exatamente com a mesma paragrafação. Tá? Bom, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou para a configuração da página. Então, eu venho aqui em Layout, né? No Layout aparece a configuração da página. Configuração da página, olha aqui, ó, margens. Superior está com 2,5, mas na formatação que eu pedi, superior é 2 e inferior é 2 também, certo? A esquerda é 3? Não, a esquerda é 2,5 e a direita também é 2,5. Ok? Automaticamente a gente já teve um aumento no espaço de digitação, percebeu? Então você vai ter mais conteúdo economizando a quantidade de páginas. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar, selecionar tudo novamente e vou justificar esse texto. Como que eu justifico esse texto? Vem aqui, ó, tá vendo essas 4 coluninhas aqui na paragrafação? Então, aqui o primeiro é alinhado à esquerda, o segundo é centralizado, o terceiro é alinhado à direita e o que me interessa é o justificar. Ou se você já tiver mais agilidade, você coloca um Ctrl J que na hora tudo fica, olha só, começou a aparecer que você está fazendo um trabalho acadêmico, que nem os livros, os artigos científicos que vocês estão acostumados a ver, não é mesmo? Bom, aí o que a gente vai fazer agora? Tá pronto? Não, não está pronto ainda. Então eu venho aqui e vou colocar, porque todo texto tem que ter um parágrafo. Então eu vou para a tabulação 1. O que é tabulação 1? É você pegar a tecla Tab que está do seu lado esquerdo do seu teclado, certo? A terceira tecla de cima para baixo ali, clicou,
Olha só, você já vai automaticamente para a paragrafação 1. E olha que interessante, toda vez que você fizer isso, a hora que você der um Enter, todos os parágrafos vão ficar exatamente iguais. Olha lá, ó. Está vendo que aqui está sem? Então, isso evita de você ficar o tempo todo apertando o espaço, porque muita gente acaba fazendo o parágrafo utilizando o espaço. E isso não dá certo, né, gente? Tá? Então, olha só. Ah, outra coisa. Aqui, ó. Veja bem, isso aqui foi colado de algum lugar. Imagine você esquecer uma coisa dessa. Jamais você pode fazer isso, tá? Então você tem que tirar qualquer resquício de edição, qualquer quadradinho de formatação que possa, por acaso, estar no meio do texto. Então você precisa ter uma análise cuidadosa para não fazer besteira. E agora vamos dar uma olhada como é que ficou o nosso texto? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou diminuir para a gente olhar e comparar. Olha só, veja que beleza, ó. Parece que você fez um trabalho acadêmico, tá? Aí tem algumas coisas para acertar? Tem. Por exemplo, aqui, ó, o título. O título, ele não era Arial 14 em negrito? Ótimo. Você sabe que sempre entre o título e o texto tem que ter um espaço, certo? Aqui, ó, entre o subtítulo tem que ter um espaço. Entre o subtítulo e o novo texto tem que ter um espaço, então a gente precisa organizar isso aqui. Olha aqui como ficou uma coisa bonita e fácil de você ler, porque isso aqui dá uma leitura agradável aos olhos. Então é isso que a gente espera. E é desse jeito que a gente faz a formatação de um texto acadêmico. Tudo bem? Espero que tenha sido útil, né? E aproveitem esse tutorialzinho aí para vocês poderem utilizar quando necessário. Beleza? Agora eu vou vou abrir um outro arquivo, tá? Deixa eu fechar esse aqui. Eu vou abrir um outro arquivo aqui, que está aqui do lado. Que são as formatações que eu peço para a capa. As formatações que eu peço para a capa, elas funcionam da seguinte maneira. Olha só. De novo, eu vou colocar aqui. Olha lá, regras de formatação da capa. Parte superior, Arial 12 centralizado, o nome da escola. No centro, o título do seminário em Arial 14 centralizado em negrito. Na parte inferior à direita, o nome e número dos integrantes do grupo, série e nome do professor abaixo também em Arial 10. E no rodapé, a cidade e a data de entrega do trabalho, lógico, centralizado em Arial 10 também. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no texto e ver como é que ficou. Ó. Na época aqui eu dava aula na escola Afonso Vergueiro. Então olha só, coloquei aqui o título da escola, né, o nome da escola. Está aqui em cima em Arial, certo? Arial 12, conforme eu pedi, certo? Centralizado. Esse seminário é um seminário de física. Então, olha só, bem centralizado no meio da página o título do seminário. Veja bem, em Arial 14 em negrito. Só que, veja bem, você não pode fazer isso num trabalho científico. Você não pode escrever trabalho do professor Ari ou trabalho de física do professor. Não pode. Simplesmente você coloca o nome do seu trabalho, o tema que você vai estar demonstrando. E aqui embaixo, aqui vocês vão colocar por ordem alfabética os integrantes do grupo, certo? E embaixo o nome do professor, certo? Olha bem, isso aqui está o quê? Não está centralizado, está alinhado à direita, Arial 10. E por último, aqui embaixo, centralizado também Arial 10, o nome da cidade e a data de entrega do seu trabalho no rodapé. Tá certo? Simples assim. Espero que tenha sido muito útil e aproveitem bastante esse tutorial. Um abraço, até a próxima.